Olá pessoal! Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como fazer este modelo de saia justinha com um zíper, abertura embaixo e um cintinho falso. Super simples e fácil, espero muito que gostem e agora fiquem com o passo a passo. Bom, gente, para essa saia eu vou utilizar um crepe, ele é liso e tem uma certa elasticidade, tanto que para peça justa eu recomendo a vocês que utilizem um tecido com elastano, tá? Com stretch, porque senão fica bem desconfortável. E vou utilizar aqui uma sainha minha, uma sainha justa, ela é mais curta, mas no caso aqui eu vou prolongar, vou utilizar aqui todo o meu tecido, toda essa altura do meu tecido, que no caso é de 60 centímetros, então eu venho posicionando minha sainha ali certinho na dobra do tecido e vou deixar 1 centímetro de margem de costura na lateral, vou aumentar ali o comprimento, como eu falei pra vocês, e ali no meu cos eu vou cortar ele reto, porque esse meu modelinho aí, ele tem a frente e as costas na mesma altura, e eu sempre gosto de deixar a parte traseira mais alta, então eu vou deixar ali um pouquinho mais alto, fazendo um corte reto. Você pode vir fazendo toda essa marcação com giz, ou ir cortando direto mesmo. Um pouco mais pra frente, depois quando eu for provar essa saia, caso eu veja que na cintura ficou um pouquinho larguinha, é só colocar 2 pences traseiras, tá? Então agora, com esse mesmo corte das costas, eu vou utilizar para cortar a frente. Posiciono novamente no meu tecido ali dobrado ao meio, e agora venho fazendo exatamente o mesmo corte. Somente ali na cintura que eu vou diminuir um pouquinho. Ao invés de deixar este corte reto, eu vou descer ali aproximadamente 2 centímetros e vou fazendo uma leve curva até chegar lá na minha lateral, tendo assim o cos traseiro mais alto do que o da frente. E agora eu vou precisar cortar um revel para dar o acabamento no cos, já que eu não vou colocar um cos separado, tá? Então eu vou pegar ali, dobrei meu tecido ao meio, vou pegar a minha parte traseira, que ela é reta, e vou posicionar ali dobra com dobra, para poder tirar no mesmo tamanho certinho. Então agora eu coloco ali certinho, e vou fazer uma marcação ali na lateral, do mesmo tamanho. E em relação à altura, em relação a essa largura, eu vou colocar ali um revel de 4 centímetros. E aí eu acrescento mais 2 centímetros para a margem de costura. 1 centímetro para cima, outro centímetro para baixo, onde eu vou passar uma overlock para dar o acabamento, para não ficar desfiando. Então, agora eu venho marcando esses 6 centímetros em todo esse comprimento e corto. Assim eu terei o meu revel da parte traseira. O revel traseiro cortado, agora eu vou posicionar novamente meu tecido ali dobrado ao meio para tirar o revel da frente. Coloco certinho ali dobra com dobra, mas esse meu revel da frente, ele vai acompanhar esta curvinha da minha cintura que eu fiz na parte da frente. Então, agora eu venho refazendo esse desenho aí, colocando um em cima do outro. Ali a lateral também eu subo. E agora a largura será a mesma, de 6 centímetros. Então, eu venho marcando esses 6 centímetros por toda essa extensão. E assim eu tenho também o meu revel da frente, e como vocês podem ver aberto, ele faz uma curva que vai acompanhar a cintura da minha saia. E agora, eu vou pegar esse mesmo molde que eu acabei de tirar agora, esse revel da frente, e vou cortar outras 2 peças iguais para fazer aquele detalhe do cintinho na frente. Vai ser um cintinho simbólico, então por isso que eu vou cortar só a parte da frente. A única diferença que eu vou fazer aqui, na lateral, eu vou acrescentar mais ou menos mais um dedinho ali, só mesmo por garantia, tá? Caso falte depois alguma coisinha, então a gente tem ali de sobra. E assim eu tiro 2 partes iguais. Agora, partindo para a montagem, eu vou começar por este cintinho. Vou pegar ali as 2 partes, coloco direito com direito e vou passar uma costura em cima e outra embaixo. Depois de costurado, agora com o auxílio de uma pinça, eu venho desvirando essa minha faixa.
E depois de desvirado, eu vou lá na máquina reta passar uma costura, um pesponto embaixo e em cima, para ficar bem assentadinho e não ficar embolando assim como vocês podem ver. E agora, com tudo já certinho, eu vou passar por dentro da minha fivela. E ali no caso, essa fivela, você pode posicionar ela no centro, ou pode posicionar em uma das duas pontas, deixar assim a fivelinha de ladinho. E eu recomendo que vocês peguem depois, dê uns pontinhos à mão ali, só mesmo para prender e essa fivela não ficar correndo de um lado para o outro. Agora eu pego minha parte da frente das costas da saia e vou passar uma costura na overlock ali, dando acabamento nas laterais. Caso você não tenha, pode ser no zigue-zague mesmo, tá? Agora eu vou unir ali direito com direito e vou fazer o seguinte ali na lateral. De baixo para cima, ali da minha barra, eu vou subir 18 centímetros. Você pode subir mais caso queira uma abertura maior, mas eu vou deixar ali com 18 centímetros, considerando ainda a margem da minha barra. Então, eu marco ali com o alfinete, faço o mesmo processo do outro lado. E eu sei que naquela parte ali eu não vou costurar, vai ficar aberto. Então, eu vou costurar apenas dali para cima. Então, agora me baseando nesse alfinete que eu coloquei, eu vou fazer o seguinte. De um lado, eu vou costurar de cima da minha cintura até essa altura do alfinete. E do outro lado, você vai escolher ali do lado que você quer, você vai colocar, no caso, um zíper. Então, eu também não posso costurar esta abertura do zíper. Então, eu vou medir ali quanto que eu tenho. No caso, estou utilizando um zíper de 20 centímetros. Então, eu deixo ali em cima sobrando 1 centímetro de margem e coloco o meu zíper ali. Marco. Então, agora, de um dos lados, eu vou costurar apenas neste meio. No final do meu zíper, no começo da minha abertura. E do outro lado, como eu falei pra vocês, eu costuro de cima até a abertura. E agora, com as laterais costuradas, nós vamos dar o acabamento aqui na fenda, nesta abertura lateral. Como vocês podem observar, depois que eu costurei, essa sobrinha vai estar separada. Então, eu vou jogar uma sobra para um lado e a outra sobrinha para o outro, automaticamente já formando essa minha vira de acabamento ali da minha abertura. Então, agora eu volto lá na minha máquina reta e vou passar uma costura de ponta a ponta. Então, eu começo ali, ó, alfinetando primeiramente, como vocês podem ver. Eu pego essa sobrinha essa viradinha, viro para um lado e jogo a outra para o outro, vai dar certinho. E agora eu venho aqui fazendo uma costura de meio centímetro de distância, jogando ali a minha agulha para o lado direito, caso a sua agulha se desloque, e eu venho costurando. Venho ali tirando os alfinetes e venho costurando até chegar ali no início dessa abertura. Chegando ali em cima, eu vou parar a minha agulha, vou virar ali a minha saia, faço uma costura em cima, fechando este cantinho, faço uma costura reta. Depois viro novamente e sigo descendo até o final da minha barra. E assim fica a costura que eu acabei de fazer. Como vocês podem ver lá em cima, fica o desenho de um quadradinho. Assim eu prendo bem certinho. Do outro lado, como vocês podem ver, fica uma sobra jogada para cada lado. E essa costura que eu faço lá em cima deixa tudo bem preso, bem certinho. E aproveitando, já faço a minha barra ali também. Você pode fazer 2 dobrinhas e passar uma costura ali rente embaixo, ou você pode passar uma vez na overlock e virar, dar apenas uma vira, que foi exatamente o que eu fiz, porque assim eu não muito no comprimento da saia, então só passei a overlock e fiz uma vira. Agora, partindo lá para a parte de cima, ali embaixo já tá com o acabamento todo certinho, todo feito. Agora, eu vou fazer esse meu revel para dar o acabamento na cintura. Então, eu vou pegar ali meu revel frente e costas, vou unir e fechar com uma costura, né, em uma das laterais. Ali, no caso, eu preciso ver a costura que vai ser proporcional ao lado que tá o meu zíper. Então, eu tenho que ver o lado que tá o meu zíper na minha saia e deixo aberto ali no meu revel.
E já aproveito também para passar uma overlock ali embaixo, para dar o acabamento não ficar desfiando. Então agora eu vou colocar ali direito com direito, proporcional minha parte da frente com a frente, as costas com as costas. Venho unindo ali pelaquela costura lateral, colocando costura com costura. E eu vou lá na máquina passar uma costura reta ali, prendendo esse meu revel em toda essa circunferência da minha saia. E depois de costurado esse meu revel, agora eu vou precisar desmanchar ali do lado um pedacinho na costura para encaixar ali o meu cintinho e ele ficar embutido, não ficar parecendo essa costura pro lado de fora. Então, com o auxílio ali da pontinha mesmo da tesourinha, eu vim descosturando ali mais ou menos uns 4 centímetros na minha lateral. E agora, pelo lado de fora, eu vou encaixar ali o meu cintinho. E aí, nesse caso, a sobrinha dele, essa margem, vai ficar jogada pelo avesso da saia. Então, ali pelo lado da frente vai ficar bem feitinho. E do outro lado, eu vou costurar ali, como já está aberto mesmo, onde eu vou colocar o zíper, eu já costuro ali. Só que eu não coloco rente a essa minha costura da união ali do revel, não, tá? Eu desço mais ou menos 1 centímetro. Eu deixo ali uma margenzinha ali em cima. Uma margem pequena, como eu falei pra vocês, de mais ou menos 1 centímetro. Depois vocês vão entender o porquê que eu não coloco pregado. E vou lá na máquina reta, passo uma costura ali prendendo e aproveitei para passar no overlock também para não ficar desfiando. O mesmo processo eu fiz dos dois lados e assim o cinto já está colocadinho. Agora eu vou pegar o meu zíper, eu tenho ali um zíper de 20 centímetros, vou abrir e vou posicionar ali direito com direito, o direito do meu zíper com o direito da minha peça. E ali em cima vocês podem observar que tem uma plaquinha, né, um metalzinho. Então esse restinho de zíper que tem em cima, ele é perdido. Então eu dobro ele ali pro lado e vou posicionar alinhando a essa minha união da saia com o revel. Coloco assim bem certinho na pontinha e eu venho alfinetando esse zíper até embaixo. Caso você prefira e ache mais fácil, você pode vir depois alinhavando antes de passar uma costura direto na máquina. Mas como se trata de um zíper comum, ele é mais fácil de costurar, não tem dificuldade nenhuma, tá? Ali em cima, agora eu vou pegar esse meu revel, vou virar ele ali por cima do meu zíper e alfineto ele desta forma. Que a partir do momento que eu costurar, quando eu desvirar, vai ficar com um acabamento bem mais bonito ali nesse comecinho do zíper, tá? Não vai ficar nada aparecendo, vai ficar bem legalzinho. Então, agora eu vou lá na máquina e passo uma costura de cima até ali embaixo, no comecinho do ferrinho que tem ali embaixo também. E assim fica depois de costurado. Agora, desvirando lá em cima, vocês podem ver que fica com um acabamento bem mais limpinho. E ali eu tiro a pontinha só pra não ficar tão grosseira aquela ponta. Desta forma, o acabamento fica bem mais bonito, como vocês podem observar. E agora, o mesmo processo eu faço do outro lado do zíper. Então, eu vou abrir ele ali também e vou colocar ali direito do zíper com o direito da minha saia. Dobro novamente aquela pontinha de cima para fora. Posiciono ali bem alinhadinho aquela costura de união do revel. Dobro o meu revel por cima e venho alfinetando e costurando novamente lá na máquina reta até chegar lá embaixo. E depois dos dois lados costurados, o meu zíper, como vocês podem ver, fica bem certinho. Lá em cima, ó, fica bem alinhado, que é muito importante isso. E ali embaixo, no finalzinho do zíper, se ficar uma aberturinha ali, é só voltar na máquina e prolongar esta costura lateral até um pouquinho mais pra cima. Você pode dar uns pontinhos à mão também, caso você tenha dificuldade de fazer isso na máquina. E agora, para finalizar, eu vou pregar ali esse meu revel para ele ficar certinho pro lado de dentro. Então, eu vou lá na máquina reta e vou passar uma costura ali, ó, de um lado até o outro, dando toda essa circunferência do meu cos, com um pesponto também de meio centímetro de largura. Mas você pode fazer um pesponto rente caso queira também.
Vocês lembram que quando eu fui colocar o cinto, eu falei pra vocês deixarem 1 centímetro de distância em cima, antes de colocar? Justamente pra isso, ó, pra na hora de eu passar essa costura no cos, não passar por cima do cinto, porque se o cinto tivesse bem rente em cima, essa costura ia passar por cima dele. E para dar um acabamento final, você pode pegar ali, ó, na lateral contrária ao zíper e prender com os pontinhos à mão esse revel ali na costura lateral da saia, só para ele não ficar subindo. E assim fica a saia, como vocês podem ver, fica o acabamento bem limpinho, o cos traseiro fica mais alto do que o da frente, o zíper ficou ali colocadinho do lado, embaixo a fenda. E é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado, é uma saia super fácil e simples de ser feita. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like caso você tenha gostado e ativar o sininho para receber todas as notificações. Beijos e até o próximo!